Amém, Jesus. Santo, santo, santo é o nosso Senhor. Meus irmãos, bom dia. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Nesses dias, o meu amado Deus, o meu Senhor, tem colocado no meu coração um pouco de senso de repreensão à igreja. A igreja, porque a única coisa hoje que sim realmente interessa aos olhos de Deus é a igreja. Nós estamos vivendo no tempo da graça, nós estamos vivendo no período que Deus está coletando na terra os seus filhos, a noiva de Cristo. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele pagou aquele sangue, ele pagou um preço muito alto. E agora, finalmente, depois de 2000 anos, nós estamos aí em 2015, o nosso amado Senhor Jesus está para colher os frutos do seu duro e árduo trabalho, sacrifício. O nosso amado Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse que ia preparar as moradas e depois ele viria para nos buscar, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. E eu creio de todo o meu coração, pelo modo como as coisas estão se apresentando, que essas moradas já estão prontas, que Jesus já está às portas e Ele está voltando para buscar a sua igreja. E eu gostaria de ler uma parte do livro de Provérbios, capítulo 9, muito importante. Eu gostaria que você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, prestasse muita atenção nessas palavras. E desse atenção a elas e desse valor a essas palavras. Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 7. Eu vou ler do versículo 7 até o 12. Provérbios 9, 7 e 12. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio, no caso aqui está se referindo ao intermédio da sabedoria, do conhecimento de Deus, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Pequenininha a leitura de hoje, mas é a realidade. Pensa comigo, eu tenho observado na minha vida e tenho recebido testemunhos de meus irmãos, meus amados irmãos em Jesus Cristo, que, Ana, eu na minha casa já preguei para o meu pai, já preguei para minha mãe, já preguei para o meu irmão, já preguei para o meu marido, já preguei para o meu filho. Eu oro por eles, eu falo, eu mostro. Às vezes a pessoa tende até a quase que brigar para defender, A gente, infelizmente, tá vendo o barco afundar, tá gritando para os quatro ventos, como sentinelas, como eu disse ontem na minha última pregação, e eles não ouvem, E eu tenho um pequeno exemplo rapidinho aqui, mas eu não vou dar muito detalhe não, mas só uma ideia do que eu vivo. Eu vivo no meio de pessoas que têm muita prepotência, se sentem muito donos da verdade e acabam sendo zombadores. E eu já observei que toda vez que eles falam uma coisa errada e eu tento falar, bater de frente, isso já não acontece há muito tempo. Eu já devo ter mais ou menos uns 3 anos ou até mais que eu não bato de frente com as pessoas que me rodeiam, que me circundam, as pessoas que eu moro no meio delas. Porque toda vez que eu coloquei a coisa justa, eu tive problema. Um exemplo, no meio delas tem uma que não gosta de tomar banho. Não gosta de tomar banho, principalmente no inverno.
e toma banho uma vez por semana, de 10 em 10, 15 em 15 dias. E o que que acontece, meus irmãos? Já é uma pessoa já velha, já tem seu... Velha não, mas já de idade, já tem seus 60 anos. E tem vezes que eu fui, né, tá ali na presença dele, dessa pessoa, a gente foi jantar na casa dela e tal, tinha fedor. Passava perto da gente, passava aquela coisa de caatinga, né, de gente suja. E todo mundo sente, sabe? E foi criticar, falou, nossa Deus, não fui eu não teria essa coragem. Mas as pessoas que estavam no ambiente, né, que tinha mais confidência com essa pessoa, os filhos, ô pai, mas você, por que você não faz uma ducha, toma um banho, né? Ah, e várias vezes, sabe, ali naquele ambiente, o povo apelava. Eu não vou entrar muito em detalhe não, porque já cheguei a ver coisa muito nojenta aqui nessa pessoa. Então, e toda vez que eles advertem ele, né, toma um banho, né, isso é porcaria e tudo, ele ficou muito bravo, muito com raiva. E falava, eu não tô fedendo não, que isso, que aquilo, né? A gente não pode tomar banho todo dia, porque a pele precisa de proteção, se você lava muito, a pele tá sempre desprotegida e etc. E uns discursos assim, sabe, meu irmão? Eu vou te ser sincera, eu não consigo ficar sem tomar banho todo dia, não, né? Eu acredito que na vida de todo ser humano acontece de acontecer que, hoje eu não vou tomar banho, não. Mas eu me limpo, eu me lavo, né? Eu me preparo, eu tô sempre bem limpo, né? Tem pessoas que dizem, eu tomo banho no frio, eu tomo um dia sim, um dia não. Eu já ouvi muito sobre isso, pessoas que dizem, né? Mas o dia que eu não tomo banho, eu faço o bidê, eu lavo debaixo do braço, eu vejo se eu tô bem mesmo, troco de roupa e tô sempre limpinho. E, enfim, um dia foi falar, essa pessoa falou, não, eu não preciso tomar banho hoje não, né? Falava com a sua esposa. Ah, eu não preciso tomar banho hoje não, né? Ah, não tô fedendo, não tô precisando tomar banho. O filho veio e falou, então quando você fede é que você entende que precisa lavar? E assim, meus irmãos, no início, hoje virou piada, mas no início, há 9 anos atrás, quando eu vi essa situação e os filhos apelavam mesmo, dava quase que briga, sabe? Porque ele levava muito a sério esse negócio de se sentir ofendido com o discurso do banho. Isso aqui me lembra muito esse tipo de coisa, né? Se você, olha só, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Várias vezes, sabe, exemplo de repreensão que se foram feitas a coisas erradas e deu briga feia. No meu caso aqui, né? E o zombador, eu não sei se vocês já observaram, o zombador ele debocha de tudo, né? Tudo para ele é escarnecimento, tudo para ele é motivo de chacota. E normalmente o zombador ele se sente muito dono da verdade, né? Ele se sente muito bom em tudo que faz. Então ele escarnece das pessoas e ele acha que ele sabe tudo na categoria na qual ele se encontra, né? Se ele vai criticar religião, ele sabe tudo. Se ele vai criticar alguma coisa relacionada a trabalho, ele sabe tudo. Se é alguém de família, ele é aquele que entende tudo, é o capo da família, né? O cabeça. E ai de quem fala com ele, zomba e passa na rua, olha para todo mundo, tá sempre procurando motivo para debochar de alguém. Olha a vida dos outros e faz da vida dos outros motivo de chacota. Então, meus amados, e aqui é isso, quem corrige o zombador traz sobre si insulto, porque eu não sei se vocês já viram um exemplo prático de alguém que realmente é zombador. Só um minuto que eu tomo um pouquinho de chá, que eu tô com a garganta um pouquinho inflamada hoje. Chá verde com mel, para ver se passa. Eu já vi. Eu vejo, assim, chegou no ponto que eu vejo as pessoas e eu procuro observar, sabe? Eu vejo um pouco de tudo. Eu vejo tanta coisa boa, mas eu vejo muita coisa ruim. Tem uma senhora que mora sempre aqui perto de mim. Ela tá sempre no balcão da casa dela, na varanda da casa dela. Principalmente quando é primavera, verão, quando o dia tá bom. Tem vezes que ela levanta 6 horas da manhã, 5h30, se coloca lá na cadeirinha dela e fica olhando a rua.
Todo mundo que passa de carro, todo mundo que passa a pé, quem levanta, ela fica esticando o pescoço. Várias vezes eu saía de casa, várias vezes aconteceu, de eu descer as escadas, que eu sou vizinha dela, e ela de trás da árvore, com o pescoço esticado para tentar entender. Várias vezes, quando eu volto, né, às vezes eu saio, eu retorno, cumprimento ela, porque ela tá no balcão, a gente educado, cumprimento. Aí já pergunta, você saiu? O que você foi fazer? Onde é que você foi? Foi fazer compra? Foi isso? Foi querendo entender tudo. E é uma pessoa que eu já vi várias vezes nesse balcão, nessa varandinha da casa dela, debochando, criticando, falando da vida dos outros, zombando da vida dos outros. E já teve caso, não, eu nunca me permiti chamar atenção, porque é uma coisa minha, no meu coração. É como se eu tivesse uma placa de stop. Opa, essa pessoa, você não mexe com ela não, deixa pra lá. Eu já entendi que não vai dar certo. Mas zombador, que chama atenção de zombador, dá embolo, né? Então eu vi isso. Às vezes alguém criticar ela e ela insultar aquela pessoa. E fica com raiva mesmo, fica com aquilo no coração, sabe? Então, assim, meus amados, isso que a Bíblia fala aqui no livro de Provérbios, eu já vi na prática e vejo isso sempre, essas coisas. Isso aqui não é nada perto de tudo que ainda fala o provérbio. Então, quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Esse mancha o próprio nome, eu vejo hoje na minha vida de calibre espiritual. Eu já observei que quando, por exemplo, eu tento, isso não acontece já há muito tempo, já há anos, mas eu já observei que quando eu tento advertir o ímpio, porque a igreja prega o evangelho, justo? E a igreja fala a palavra de Deus. E a igreja adverte, admoesta quem? O ímpio, tentando o quê? Salvar a alma do ímpio, né? Não é assim que a gente faz. A gente sai pregando o evangelho, julgando a semente para ver quem colhe, né? E assim, eu já me encontrei em situações na minha vida de ter que brigar, de acabar virando briga praticamente com o ímpio, né? Com o passar dos anos, essas brigas foram diminuindo, foram perdendo a força, foram perdendo a potência, né? As coisas foram se acalmando muito. Eu comecei, com o passar dos anos, a entender que não adiantava bater boca com gente que não quer ouvir as coisas justas, né? Que a gente aprende, porque não é que eu sou justa, mas eu aprendi tanta coisa de justiça na minha vida e eu procuro pôr em prática, né? E eu já tive muito problema, mesmo. E mancha esse nome significa manchar o espírito, porque a gente acaba brigando, né? Ou discutindo, ou se desentendendo. E ali a gente acaba pecando. Tem pessoas que acabam entrando até em briga feia e aí gera o discurso do não perdoo. Eu não perdoo mais que aquela pessoa me ofendeu. Ou então você até não sai nesse nível, mas quem você tentou admoestar fica com ódio de você. Tem uma pessoa, eu gosto de citar exemplos porque eu gosto de ser muito detalhista para que a igreja, vocês que estão aqui comigo me escutando, entendam bem aquilo que eu quero dizer. Tem uma pessoa que eu amo muito. É uma pessoa que eu amo muito, faz parte da minha família. É uma pessoa maravilhosa, meus irmãos. É uma pessoa maravilhosa. Trabalha com tanto amor na área da saúde. Trabalha com muito amor mesmo. É zelosa em tudo que faz, essa pessoa. Mas essa pessoa, infelizmente, ela teve um problema muito sério, que ela cresceu sem pai, sem mãe. E ela cresceu na vida, ela foi crescendo sozinha, essa pessoa passou muito aperto na vida dela, mas muito aperto mesmo. Só que um dia ela decidiu vencer na vida e ela foi fazer um curso e ela fez o seu melhor, ela estudava dia e noite, e ela conseguiu passar nesse curso, e aí ela fez concurso, conseguiu passar no concurso, começou a trabalhar um trabalho muito bom e garantido e seguro. Essa pessoa se tornou independente, financeiramente falando, já são anos e anos que ela trabalha nessa área, tem sido promovida. Então, assim, financeiramente, essa pessoa não tem falta de nada. Algumas vezes eu conversei com ela, porque como é uma boa pessoa, eu vejo assim, é boa de coração essa pessoa, é uma pessoa que realmente, se ela ficar, né,
por exemplo, na grande tribulação, vai me partir o coração. De todo o coração, eu digo para vocês, o meu coração partiria. Porque basicamente é uma boa cidadã, né? Ela se levanta, ela vai trabalhar, ela faz o seu melhor, ela não embrulha. E é tudo com muito amor, é uma pessoa muito boa, tudo que ela pode fazer para ajudar os outros ela faz. Ela não é uma pessoa sem educação, é uma pessoa muito reservada, é uma pessoa muito alegre com os amigos. Então, basicamente, essa pessoa não faz nada de errado, mas ela tem alguns problemas. Ela tem um defeito muito grande. Inclusive, eu já passei na pele. Quando eu era muito jovem, eu devia ter uns 17, 18 anos, eu passei um problema muito sério com ela e eu nem tive culpa. Eu era do mundo e, nesse caso, foi uma das poucas vezes que eu realmente não tive culpa de nada. Mas, vamos deixar pra lá que o discurso é outro. Essa pessoa, ela não tem condição de perdoar o seu pai. O pai é vivo. E o pai dela nunca quis saber dela. Até hoje, já é um homem velho, não tá nem aí, não liga, não procura, não pede perdão. Inclusive, o pai dessa pessoa, ele frequentou a igreja de crente com meu pai várias vezes. E eu cheguei a ver uma vez ele lá naquela igreja com aquela cara de santo lambido. E eu ficava olhando, ficava, meu Deus, como é que uma pessoa pode dizer que tem Jesus, que ama Jesus, e tem 3 famílias nas costas? Entre essas 3 famílias, a primeira, que seria essa família que vem da minha parte, nunca veio até os filhos e realmente se arrependeu do que fez, né? Infelizmente, meus irmãos, é isso. E eu um dia conversando com essa pessoa, eu falei, tenta perdoar seu pai. Eu sei que é uma situação realmente muito delicada, mas se você carregar no seu coração esse tipo de sentimento, você vai trazer problema para você mesmo. Então, às vezes, você não precisa falar com ele diretamente. É claro que se você conseguisse ir até ele, ou por telefone, ou pessoalmente, dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo do fundo do meu coração, e perdoa mesmo. Eu creio que você iria tirar um peso tão grande da sua vida. Mas tenta perdoar. Então, me foi resposto que, me respondeu que ela não tem que perdoar o pai, essa pessoa, eu não tenho que perdoar meu pai, ele que tem que me pedir perdão, e ele não é meu pai, ele só me criou, me gerou no ventre da minha mãe. Então, assim, pai é aquele que cuida, e com muito ódio, meus irmãos. Essa pessoa hoje, ela já está com 50 anos, mais de 50 anos. O chá tá ficando frio. Ela tá com mais de 50 anos. E, infelizmente, a vida dela é muito amarrada na área sentimental. Exatamente na área que ela não consegue perdoar, na área que ela não consegue ser mais aberta, mais simples, né? Eu sei que é muito difícil esse negócio do perdão. Eu passei na pele uma vez, quando eu tinha convertido, devia ter uns 18 anos, ou até um pouquinho mais. E meu pai era alcoólatra. E meu pai estava num período que ele estava fazendo muita confusão. Ele estava insuportável, ele tinha um quarto para ele na nossa casa. Para vocês terem ideia, meus amados, um dia, à noite... E assim, eu e minha irmã trabalhava, a gente deixava a geladeira sempre bem abastecida, tava tudo certinho, o gás. Não tinha falta de nada, a gente cozinhava, a panela tava sempre cheia, a gente chamava para comer. E um período meu pai, ele simplesmente ficou com raiva da gente. Ele se fechou no mundo todo dele. Ele estava meio afetado da cabeça, que ele estava fumando um cigarro do Paraguai. Cigarro, não era droga não, cigarro mesmo, do Paraguai, sem filtro. E eu acho que aquele cigarro, inclusive, trouxe o câncer que ele teve no pulmão pouco tempo depois. Mas o troço, ele tava tão esquisito, meu pai, que ele tava meio ruim de cabeça. Eu não sei o que é. E esse quarto dele era bem do lado da sala, tenho até hoje um corredor largo, onde a gente mora, tinha uma porta grande. Hoje puseram uma porta normal, que fecha, que abre. Mas antes era só não era uma porta, era uma entrada, né? Então, assim, um dia, de noite... Tava eu, minha mãe e minha irmã na sala, que via, não sei se o jornal, alguma coisa assim. A gente tinha acabado, eu não sei se a gente estava jantando, ia jantar. Eu não sei, meus amados, me perdoem. Eu sei que a gente estava, a casa toda fechada, era de noite, né? Fazia até fresquinho naquela noite. De repente, um fedor de fumaça entrou na sala fora.
um fumaceiro, um fedor de fumaça de papel queimado, graveto. A gente, na hora, mas o que está acontecendo? Está pegando fogo? E assim, meus amados, quando a gente foi procurar entender o que está acontecendo, porque, né, tá pegando fogo na casa. Quando a gente foi seguir o rastro da fumaça, era meu pai sentado no tijolo, e na frente dele pôs 2 tijolinhos daquele vermelhinho pequenininho, pôs uma grelha por cima e estava cozinhando, não sei o que, não me perguntem, dentro do quarto dele. Acendeu um fogo dentro do quarto com tudo fechado e estava cozinhando para ele porque não queria comer da nossa comida. Tinha orgulho, tinha prepotência. Foi uma das últimas fases terríveis que a gente passou com o nosso pai. Pouco tempo depois ele adoeceu. Pouco tempo, assim, acho que uns 6 meses depois ele adoeceu e foi um outro período. Mas tava terrível. Nesse período ele foi morar no carro. Tinha um carro que ele comprou, botou na garagem lá. Aí foi morar lá. E assim, fazia de tudo, sabe? Ele chegou a colocar manteiga de lixo. Ele começou a catar lixo na rua. E assim, eu e minha irmã trabalhando e trabalhando bem. Quando eu morava no Brasil, eu trabalhava com, não sei se vocês já ouviram falar, um programa que desenhava no computador. AutoCAD se chama, eu fazia projeto para engenheiro, arquiteto, ensinava eles a usar isso. Então, assim, eu ganhava bem. Eu trabalhei também em empresas, né, de arquitetura, de engenharia, telecomunicação. Minha irmã também, passei para ela, né, e a gente junto trabalha. Então, assim, ela ganhava bem, eu ganhava bem. Então, assim, não faltava nada em casa. Para vocês terem ideia, quando eu via que a carne estava quase que na metade, terminando, eu já corria no açougue e comprava mais. Ou eu ou ela. Tinha vezes que a conta chegava, a gente já corria e pagava. Então, assim, a gente passava aperto porque a gente estava arrumando a casa. Mas, no geral, a gente estava muito bem, graças a Deus. Foi uma época de ouro da nossa vida. Então, assim, e ele não queria saber. Um dia, minha irmã, tadinha, ela vai tomar café, né? E ela é muito chegada no pãozinho com manteiga de manhã. Ela abre a geladeira e pega a manteiga fechadinha. A manteiga estava nova praticamente, passou no pão. O pão que minha mãe tinha comprado fresquinho na padaria, um pouquinho antes. Estava até quentinho. Ela morde o pão. Que gosto ruim, cuspiu. Aí me chama minha mãe. Vem cá, o que está acontecendo? Aí quando a gente vai olhar, aquela manteiga fedendo. Aí ela quase tá vomitando. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Discurso vai, discurso vem. A gente descobre, porque perguntou pra ele. Ele tinha pego essa manteiga no lixo e trago pra dentro de casa e posto dentro da geladeira. Então, assim, meus irmãos, fora isso, nós tínhamos muito problema com meu pai. Foi realmente um dos períodos terríveis que a gente passou com ele. E isso foi gerando ódio no meu coração, com razão, humanamente falando, com razão. Eu trabalho, eu faço o meu melhor. A gente chamava ele para comer, ele não vinha. Se fechou num orgulho que eu não consigo entender por quê. E minha irmã, tadinha, ela tinha hora que ela gritava tanto, ela xingava tanto, que a veia do pescoço ficava desse tamanho, né? Ela ficava vermelha igual um pimentão. E olha que a gente não é branca. Aí um dia eu entrei realmente numa crise de revolta. E eu comecei, Deus, por quê, Deus? Por quê? A gente trabalha, a gente faz sacrifício, a gente corre atrás, porque o trabalho eu corria para trás de noite, pegava ônibus, rodava Belo Horizonte inteiro e tal. Minha irmã, às vezes a gente estava até 10, 11 horas da noite trabalhando, fazia tudo para ter tudo dentro de casa, a gente não chamava ele, sabe? Fazia de tudo, de tudo. E eu chorava, Deus, por quê, por quê, por quê? Aí veio no meu coração, pede perdão. Mas por que foi falado no meu coração? Eu ouvi a voz de Deus falando, pede perdão para ele. Eu falei, não, eu não vou poder pedir perdão. Aí que eu chorei 10 vezes mais. E eu chorava. Eu falava, Deus, como é que eu posso pedir perdão para uma pessoa que ele que tem que me pedir perdão? Eu estava exatamente naquele período que eu odiava meu pai. Por que eu tenho que pedir perdão? Por que ele que tá errado? Eu chorei. Fiquei horas ali desesperada, em revolta, batendo boca com Deus, porque ali eu comecei a quebrar o pau com Deus. Eu já era convertida, sem ofender a Deus, mas assim, questionando, sabe? Tentando provar para Deus que não dava certo. Não é assim, Deus. Ele é que tá errado, eu que tenho que pedir perdão e tal. E aquilo ali foi gerando.
E Deus continuou, pede perdão para ele. Deus não falava nada, só falava, pede perdão para ele. E eu quebrava o pau com Deus, pede perdão para ele. No final, isso foi uma das experiências mais lindas que eu vivi na minha vida com Deus. Eu conto para vocês de todo o coração. No final, eu tremia, mas eu tremia igual vara verde. Aliás, eu nunca vi vara verde para tremer, eu não sei porque que a gente fala que vara verde treme, mas vamos ver esse ditado. Eu tremia, eu falava, gente, no final Deus me convence, porque eu coloquei na balança, né? Eu obedeço a Deus acima de todas as coisas, Deus era tão maravilhoso, eu estava acabando de me converter, eu estava no primeiro amor ainda, estava vivendo uma vida o primeiro amor a gente não peca, né? E eu virei pro céu, olhei pro céu e falei, ok, o Senhor ganhou. Eu vou pedir perdão para ele. Porém, a pergunta é, o que eu vou falar de perdão? Qual palavra? O que eu vou falar? Me perdoa pelo quê? Se eu não tenho o que pedir perdão. E ali aquela crise, aquela coisa que me comprimiu o coração apertado. No final eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir perdão sim. Eu vou pedir perdão, mas eu vou escrever uma carta. Porque eu não tenho condição humana de chegar e olhar no rosto dele e pedir perdão. Meus irmãos, eu não sei se vocês aqui passaram por alguma coisa semelhante, mas se alguém que está aqui me ouvindo já passou, entende o que eu estou falando. Não tem como olhar. Não tinha como sair palavras, porque era injusto. O que eu ia falar? Me perdoa pelo quê? Aí, meus irmãos, eu sentei, escrevi uma carta, mais ou menos, uma folha de caderno. E eu fui escrevendo, me perdoa. Aí eu comecei a puxar, né? Comecei a inventar, não inventar, mas comecei a puxar. Me perdoa se eu não sou uma boa filha. Me perdoa das vezes que eu gritei com você. Me perdoa se eu tenho te ofendido. Me perdoa se eu tenho te humilhado. Eu te amo. E foram saindo palavras, mas cada vez que eu escrevi uma palavra, minha mão quase que se paralisava. De tanto que foi difícil. Foi praticamente a experiência mais difícil que eu vivi com meu pai e vivi na minha vida. Eu me humilhei numa condição... Peraí que eu vou beber o chá. Eu me humilhei de tal modo, meus irmãos. Eu me sentia debaixo do chão mesmo. É como se eu tivesse aberto um buraco e me jogado com terra por cima. Eu nunca me humilhei tanto na minha vida como eu me humilhei naquele dia. Mas eu destilei meu coração em cima daquelas palavras, coloquei, fechei. Ele não estava em casa, eu fui e coloquei no móvelzinho que ficava do lado da cama dele. E continuei a minha vida. Falei, Deus, eu fiz. Agora vamos ver daqui do que parte essa minha primeira atitude. Meus irmãos, eu sei que ele foi num sábado, ou numa sexta, eu sei que foi uma coisa de final de semana. Ele leu a carta, não falou nada e saiu. Era de manhã, ele saiu cedo, era umas 10, 11 horas da manhã, ele saiu e foi pro bar. Bebeu, chegou em casa tonto, igual uma égua. A égua não fica tonta, mas a gente fala assim, vamos ficar nessa conversa. Chegou em casa tonto, que não conseguia caminhar de tanto que cambaleava, um fedor de cachaça, de cerveja na boca. Quando eu vi ele chegando de noite, ele ficou o dia inteiro bebendo. Quando ele chegou de noite, meu coração terminou de quebrar, né? Já tava todo cicatrizando, assim, tava todo rachado, sanguinando. E quando eu vi aquilo, eu só pensei e falei, Deus, olha só o perdão que eu pedi. Para isso eu pedi perdão. Foi para isso que eu pedi perdão para esse homem. Ele chegou, meus irmãos, entrou na sala com aquela catinga de bebida, rindo, me abraçou a Luana, minha irmã, e sentou com a gente ali na sala e ficou ali naquele ambiente, depois foi dormir. E eu assim, meu olho descia lágrima, né, de tanto que eu tentava segurar para ele não ver, porque do jeito que ele estava tonto ele não via nada, mas passou. E aquilo foi só entre eu e Deus, hein? Eu não falei com a minha mãe que eu escrevi carta pedindo perdão, acho que para minha irmã eu contei, mas para minha mãe eu não falei nada não, ficou uma coisa muito entre eu e Deus e no caso meu pai. E sabe o que acontece? Aí passou, no dia seguinte, ele levantou, não sei, acho que 11 horas, meio-dia. Bom dia, tudo, sabe? Eu te perdoo. Virou pra mim e falou, eu te perdoo, sabe? Eu já tava consciente, já tava normal, eu te perdoo. Eu dei um sorriso, meus irmãos, que eu não sei de onde que eu arranquei aquele sorriso. Até hoje eu não consigo entender como é que eu consegui dar aquele sorriso.
Um sorriso forçado, mas sincero, por causa que a gente teme a Deus. Então, assim, é como se você olhasse para Deus e Deus estivesse com o dedo. Faz assim, continua, vai, mantém. Então, por obediência. Ele, eu te perdoo, com a cara de pau, né? Só que não mudou nada, ele continuou naquele ritmo. Depois disso, aí eu falei, Deus, olha, a minha parte eu fiz. Ele falou que me perdoa. Aí Deus falou, agora você vai ter que viver com ele sem ficar com raiva, vivendo em paz, vivendo bem. Você vai ter que segurar a onda. E ali eu continuei. Eu lembro que eu cozinhava, às vezes eu punha o prato de comida, levava e entregava para ele no quarto. Ali ele... E ficou uma coisa muito complicada, ficou muita confusão. Mas, pelo menos, aquele clima de ódio tinha acabado. Ele continuou fazendo muita coisa errada. E, como eu disse, depois de 6 meses ele adoeceu. Foram períodos muito difíceis da nossa vida, mas eu perdoei. E com o passar dos meses, a minha oração era sempre essa: Deus, eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai, sabe? E eu chorava. E quanto mais eu passava por aquele processo, meus irmãos, mais Deus me curava. Porque eu descobri lá na frente eu descobri que meu pai, com todo esse modo dele de ser durante tantos anos na minha vida, ele tinha gerado uma ferida muito grande no meu coração. No meu coração, no coração da minha irmã, da minha mãe, mas principalmente no meu. Eu tinha uma ferida, eu tinha uma mágoa muito grande. E ser crente com mágoa no coração não deixava, não resolvia a vida, né? E com o passar dos anos, com o passar dos meses, com o passar do tempo, Deus foi só curando. É como se Deus todo dia passasse um pouco de bálsamo em cima da ferida. E devagarzinho o coração foi ficando forte. Eu acredito que isso contribuiu para que meu pai se salvasse no último momento. Porque depois ele adoeceu, mais ou menos como eu tô falando. Porque com aquele cigarro do Paraguai lá, que ele fumava sem filtro, sem nada, ele punha no papel aquela coisa lá, nicotina, não sei como é que chama, e fumava. Aquela coisa que fedia demais. Uns 6 meses depois, o pulmão explode, né, de câncer. E a gente teve que cuidar dele, sabe? E eu, minha irmã e minha mãe, mas eu também participei muito, muito mesmo do processo de clínico do meu pai. Eu fiquei no Hospital Santa Casa com ele, eu tive que dar banho nele. Eu diverti ele muito, eu xinguei ele, falei, basta de ficar assim, pede perdão para Deus, entende que você precisa consertar sua vida por Deus, você vai terminar mal se continua assim e tal. E a gente passou momentos muito pesados, meus irmãos. Mas assim, naqueles últimos meses que ele ficou doente, Deus foi tratando com ele. Até que um dia ele começou a pedir perdão para todo mundo. Desculpa. Olhava para a irmã, desculpa. Olhava para minha mãe, desculpa. Pegava na mão da minha mãe, desculpa, perdoa. Não falava por quê, mas a gente sabia. Meu pai fez muita coisa ruim com a minha mãe e ficava desculpa. Sabe? E para tudo quanto é irmão, para todo mundo que ele conhecia, que chegava, desculpa, me perdoa, desculpa. Como se diz, né? Se algum dia eu fiz algo mal para você, me perdoa, sabe? E ele foi adoecendo, foi ficando ruim. Meu pai ficou igual um paletinho de graveto queimado, de tanto que ele emagreceu. E depois, nesse meio tempo, eu vim para Itália. Eu não fiquei lá até o final, não. Eu tive que vir para Itália. Eu fiquei 1 mês na Itália, depois eu voltei. Só que nesse mês ele já tinha morrido. Porque eu já tinha comprado a passagem, era toda uma situação complicada, eu tive que deixar, né? E ali a história que se conta é que tava uma roda de oração, ele estava deitado no sofá da sala, virado pro canto. E foram em dias que ele já não conseguia falar mais. Meu pai já não conseguia, a doença estava tão avançada que ele estava só ali. Ele vivia, não sei como. É o último fôlego, né, que eu chamo. E uma roda de crente que orava por ele, todo dia vinham, oravam, pediam a Deus. Aí uma senhora que é crente há tantos anos que a gente conhece, ela virou para ele e ele estava ali, né, naquela situação, com o olho fechado, muito fraco. E aquela senhora vira para ele e falou: ô Valdemiro, meu pai se chamava Valdemiro, ô Valdemiro, aceita Jesus, acerta a vida com Jesus. Valdemiro, você aceita Jesus, Valdemiro? Você decide aceitar Jesus? Dizem que já dá dias que ele nem se movia, meus irmãos, que já tinha dias que meu pai não se movia, que não sei de onde ele arrancou uma força e ele batia a mão no peito
com um sorriso gigante no rosto, os olhos que brilhavam, e dizia: aceito, 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 aceito. Realmente convencido que realmente aceitava Jesus. Ele já era crente, ele sempre foi crente. Mas no último momento ele aceitou acertar com Jesus. E poucos dias depois ele faleceu. A realidade, meus irmãos, é que hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus trabalhou tanto a vida dele e trabalhou a minha vida. E tanto é que quando eu lembro do meu pai, eu só lembro dos momentos bons, dos momentos que ele me levava no parque municipal, do dia que ele me ensinou a andar de bicicleta, quando ele cozinhava, aquele trem cheio de gordura, fritava até queimar, né? A cozinha ficava carbonizada, ele chegava em casa com sardinha, limpava, fritava, dava aquele fumação na casa, fazia pão com ovo, o ovo ficava preto de ficar gordura, né? Enfim, não era um bom cozinheiro, mas quando a gente fazia aniversário ele trazia a pizza, o chá, a pizza de presunto com mussarela, perfumava aquela pizza gigante com a Coca-Cola e um Guaraná. Então assim, meus amados, hoje eu vejo como é que o perdão, ele faz a diferença. Eu adverti meu pai como ímpio. Ele, de certo modo, me odiou. Mas, ao mesmo tempo, com o passar dos anos, Deus tratou. E Deus me admoestou, né? Eu não era ímpia. E Deus chamou a minha atenção. Deus falou: perdoa. E eu obedeci. E eu cresci. Eu cresci como pessoa. Eu cresci espiritualmente. E esse exemplo dessa outra pessoa que eu tô falando, ao contrário de mim, não. E já chegou a apelar várias vezes, apela mesmo. E assim, as pessoas que são mais próximas dela, né, dessa pessoa, tem medo de falar com ela quando vê uma coisa errada. Ela tem várias coisinhas que ela faz errado. A gente tem medo. Olha, isso que você tá fazendo tá errado. Porque ela fica com raiva da gente. Ela começa a te odiar. É uma pessoa muito colérica. Para ela te odiar à morte, não precisa de muito. Então eu fico com o coração partido, porque eu falo: gente, é uma pessoa tão boa. É uma pessoa realmente tão boa, tão piedosa, mas ao mesmo tempo que se faz tanto mal. Porque se você pisa no pé dela, pisa no calo dela, acabou, né? Então é isso que a Bíblia está falando, o discurso do zombador, né? Quem corrige o zombador traz insulto sobre si, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Deus me repreendeu no negócio do perdão com meu pai. E eu passei a amar a Deus ainda mais, meus amados. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Eu fico vendo, às vezes, nesses vídeos que eu faço, sabe? Às vezes tem quem me escreve, agradece, fala tanta coisa. Isso me enche tanto o coração. Eu falo: oh, meu Deus, que bênção. Tá atingindo almas. Estou sendo útil no teu reino. Essa mensagem está edificando alguém, está ajudando alguém. Que bênção. E realmente, meus irmãos, quando eu criei esse canal, eu falei com Deus: ainda que seja uma só alma que seja salve, ou que possa ser alcançada e abençoada através da palavra que tem sido pregada, eu já vou estar feliz. Mas glória a Deus, sabe? Só Deus sabe o que faz. Eu deixo a coisa caminhar. Eu prego, eu falo, eu testemunho e o Espírito Santo guia. E aqui eu vejo, sabe, pessoas sábias que estão mais sábias, pessoas justas que aceitam a palavra da gente. Elas, sabe, eu vejo que às vezes nos meus vídeos eu erro alguma coisa. Às vezes eu falo um texto bíblico e cito nomes errados, ou então eu dou um exemplo, não consigo lembrar, né, tudo. E eu dou a ideia geral, mas às vezes porque eu não sou uma teóloga, nem uma historiadora, uma repórter, alguém que pesquisa. Então é tudo muito espontâneo. Então às vezes tem coisa que sai, né, errada. Mas assim, a ideia é sempre aquela, né? O objetivo principal é muito forte. E assim, a gente vê como que os irmãos recebem. E eu fico chateada que tem zombador demais também. Tem aparecido alguns zombadores que criticam, que tem um modo deles de falar, sabe? Eu agradeço a Deus porque eu não tô perto de certas pessoas que às vezes escrevem certas coisas aqui, porque eu estaria mal, né?
E aqui o provérbio continua, capítulo 9, do versículo 10 em diante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não temesse a Deus quando Ele me falou pro meu pai, para mim, né, perdoa seu pai, eu não teria sabedoria. E olha só o que ia acontecer. E o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio, no caso a sabedoria, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. E aqui termina essa parte dos provérbios, né? Ele cita aqui sobre a imprudência, a insensatez. É pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem sabem que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, meu amado, minha amada, com isso eu fecho biblicamente a mensagem que eu tinha que deixar no dia de hoje. Eu espero que essa mensagem seja edificante na sua vida. E agora, como eu estou sentindo no meu coração já há tanto tempo que eu preciso fazer uma oração, hoje realmente o que eu fiz? Eu passei o meu pão de cada dia com vocês. Eu li a minha Bíblia, eu estou no capítulo 9 de Provérbios pela segunda vez. E antes de gravar esse vídeo, acho que eu li um outro capítulo aqui, uns outros capítulos, mas no 9 eu parei e eu decidi fazer com vocês. E agora eu quero orar. Não sei como é que vai ser essa oração, não sei quanto tempo que ela vai durar, mas agora eu quero orar. Eu quero pedir a Deus por mim, por você. Eu quero pedir a Deus pela igreja, pedir a Deus por nós. Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo em nome de Jesus, meus irmãos. E orasse comigo em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha guiar essa oração. Ok, meu amado, minha amada? Oh, meu amado, meu Senhor Deus, eu te agradeço nesse dia 24 de fevereiro de 2015. Eu faço questão, Senhor, de dizer sempre a data, porque eu creio, meu amado, meu santo, que Tu estás voltando, que Tu, Jesus, estás voltando para levar para o céu a Tua igreja, o Teu povo. E eu lembro, Pai, eu penso que cada vez, Pai amado, que nós temos aqui a oportunidade de falar de Ti, de pregar o Evangelho, a oportunidade de orar e de publicar mais um trabalho, meu amado, é mais uma gota de graça que está sendo derramada na Tua igreja, no Teu povo. Senhor, é um privilégio, Pai querido, Pai amado, estar nesse momento vivo nessa terra. É um privilégio duplo. Duplo, primeiro, porque nós temos mais uma chance de consertar nossa vida no dia de hoje. Nós temos mais uma chance de repensar nos nossos erros. Nós temos mais uma chance de consertar coisas talvez ocultas a todos, mas não ao nosso coração e ao teu. Nós temos a oportunidade de pensar, vou mudar a minha vida, vou colocar meu coração no altar do Senhor finalmente, vou aceitar a mensagem da cruz completamente, eu vou colocar o meu coração na disposição do altar do meu Senhor. Eu vou abandonar o pecado, eu vou lutar e combater contra as fraquezas mais profundas do meu coração e vou caminhar a via justa do Senhor na minha vida. Então eu te agradeço porque essa oportunidade é um privilégio para quem conhece o Senhor. Nós vivemos num planeta com milhares e milhares e milhares de ídolos, de deuses. Em cada nação tem deuses diversos, em cada cidade tem ídolos diversos. Nós temos a condição de ver com os nossos olhos multidões e multidões seguindo a outros deuses, literalmente falando. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma viagem no mundo por 80 dias, como diz o filme, né? A volta ao mundo em 80 dias.
a gente veria tanta coisa absurda. A gente veria pessoas, meu Deus, se sacrificando por causa de ídolos. A gente veria pessoas de todo tipo de tribo, povo e língua falando e adorando seus deuses. E nenhum deles, amado, fazendo o que é certo. Nenhum deles falando com Deus vivo e todo-poderoso, o Deus de Israel. Oh, meu amado, meu querido, por isso é um privilégio santo, é um privilégio único, meu amado. E é um pecado, Senhor, ver esses que conhecem o nome do Senhor, esses que estão dentro de igrejas cristãs, dentro de igrejas que têm a Bíblia como fundamento principal, se apostatarem de ti. Esses são considerados loucos. Vê, meu amado, pastores, ó meu Deus, líderes de igreja transgredindo, usando a tua santa palavra para ganhar dinheiro. Essa palavra que foi escrita a preço tão alto. Os apóstolos morreram, meu amado, cada um deles como mártires. O apóstolo João, para escrever o livro de Apocalipse, ele estava abandonado na ilha de Patmos. Ele estava ali, Senhor, não tinha uma casa, não tinha uma coberta, não tinha uma cama, não tinha quem cozinhava para ele, já estava em idade avançada, meu amado. Se tem alguma pessoa aqui que está comigo nesse momento que é idosa ou idoso, sabe do que eu estou falando? Ou se tem alguém aqui comigo que cuida de alguém idoso ou tem condição de ver como vive um idoso de modo muito próximo, sabe do que eu estou falando? E o apóstolo João, era já de idade avançada naquela ilha. E ali o Senhor deu as últimas palavras desse santo livro, meu amado, das tuas santas escrituras. Ali o Senhor terminou de dar revelação e fechamento de toda a sua mensagem. A mensagem que tem tirado o pecado do mundo, meu amado. A mensagem, meu Deus, que tem alcançado corações, ó meu amado, e que tem trago arrependimento, consciência daqueles que têm entendido, do teu povo escolhido. Infelizmente, meu amado, tem pessoas nos dias atuais, eu nunca vi isso na minha vida, em todos os meus anos de crente. Mas nos últimos 4 anos, quase 5, eu tenho tido a oportunidade de ver pessoas dizendo que nem tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Pessoas que estão encontrando não sei aonde, porque durante tantos anos isso nunca foi falado. Agora, nos últimos anos, está saindo essa conversa. A Bíblia foi escrita por homens, então ela não é perfeita. Tem gente que fala que a gente tem que tirar só o que é bom da Bíblia, porque o que não é bom, e a minha pergunta a mim mesma é: o que na Bíblia não é bom, meu Deus? Se a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, o privilégio de ler a tua Santa Escritura, meu Deus, me enche o coração. Me renova, Senhor, o ar que eu respiro, Pai. Me fortifica as veias. Sabe, meu Deus, purifica meu sangue, meu Deus. A palavra do Senhor é assim tão forte, tão profunda, tão maravilhosa, que ela consegue atingir o meu físico, Pai. Porque a tua palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas quem está com o coração magoado, com o coração ferido, com o coração doente, meu Deus. Pessoas em depressão, Pai, estão doentes fisicamente. Tem gente tendo câncer no estômago, câncer não sei aonde, meu amado. Pessoas tendo doenças seríssimas por causa da parte emocional, meu amado. Pessoas tomando remédio para tentar dormir. Então, meu Deus, quando eu leio a tua palavra, meu Deus, toda tristeza, toda mágoa, e o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe, Pai amado, tudo que eu já vivi na minha vida. O Senhor sabe cada vez que o Senhor enxugou uma lágrima minha. O Senhor sabe cada vez que o Senhor teve que passar o teu bálsamo na rachadura, no talho do meu coração, que alguém me fez ter. E eu hoje vejo, meu amado, que a tua palavra me curou. A tua palavra, Senhor, restaurou a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu glorifico o teu nome, que a depressão, ela não habita no meu coração. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu fico triste quando eu vejo certas coisas, eu fico triste quando eu passo por certas coisas, mas essa tristeza é uma coisa tão superficial, é quase como uma poeira em cima do móvel, que quando você passa o pano, fica limpa, fica brilhante e perfumada novamente. Essa é a vida que o Senhor restaurou através do teu evangelho. Então, meu amado, eu te agradeço pelo privilégio santo de te conhecer, pelo privilégio santo de viver no dia de hoje, ainda que o mundo jaz no maligno, ainda que o pecado está chegando a níveis quase que insuportáveis nessa terra, não chegou ainda, vai piorar.
mas nós já estamos vendo coisas terríveis, inimagináveis, Senhor. Mas nesse tempo, Pai, ainda assim eu te agradeço, porque eu estou tendo o privilégio de ser testemunha ocular do Teu Evangelho, de um povo que no meio desse mundo faz a diferença. Talvez não fazemos a diferença aos olhos dos outros, mas fazemos diferença aos olhos do Senhor, porque nós negamos o mundo e entregamos o nosso coração no Teu altar. Nós fugimos do pecado e corremos em direção aos Teus braços, que são os braços da justiça, braços com laços de amor, braços que trazem entendimento, conhecimento, discernimento, maturidade, força. Senhor, eu te agradeço por esse privilégio de ser testemunha ocular, de ver o Evangelho ser vivo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Oh, meu amado, eu te agradeço também, porque de algum modo o Senhor está permitindo que nós sejamos testemunhas do mal. Nós temos visto com os nossos olhos o mal diante dos nossos narizes. A gente liga a televisão, a gente está vendo o cumprimento das profecias. A gente tem visto homens maus, o amor que está se esfriando, covardia, tanta coisa terrível. E isso, meu amado, vai ser um testemunho na nossa eternidade. Oh, meu amado, eu tenho certeza que o Senhor está separando um povo santo para subir para o céu. Ainda depois do arrebatamento, aqueles que vão vencer a morte, que vão vencer o anticristo, que vão vencer todo o mal que os rodeia, que vão vencer o medo, o desespero e finalmente vão literalmente lavar suas vestes com largar, da ira do cordeiro, como diz a tua palavra. Eles vão lavar suas vestes, está lá no livro de Apocalipse. E então eles vão ser mortos e perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus, porque eles não vão aceitar receber a marca nem na testa nem na mão direita. E o anticristo os perseguirá e os matará. Provavelmente muitos serão torturados antes da morte, porque Satanás tem prazer na desgraça do próximo. Satanás tem prazer em roubar, matar e destruir. E destruir não é uma coisa de uma vez. Talvez ele vai ter os últimos momentos da sua ira, porque sabe que o tempo dele está próximo. Então, quanto mais ele puder, Pai, tratar mal o ser humano, quanto mais ele puder fazer sofrer, mais isso vai dar a ele, eu não sei o que dizer, a expressão da sua satisfação, meu amado. Porque alegria eu não acredito que ele tem. A alegria não é um dom do mal. O mal se satisfaz em prazer que consome, em paixão que consome, como um fogo consumidor, mas não alegria, porque a alegria vem do Senhor. Oh, meu querido e meu santo, mas esses vão conseguir lavar suas vestes e eles vão ser testemunho ocular de tudo que foi pregado, de tudo que foi dito, de tudo que eles ouviram e não deram atenção e de tudo que eles vão ter que passar depois que tivermos aqui nos últimos dias, que tiver acontecendo os últimos momentos. E então vão conseguir salvar a sua alma, subindo para o céu, mortos como mártires. E ali na eternidade, meu Deus, o teu povo em um só povo, em uma só voz, em uma só alma, Senhor. Desculpa a expressão em uma só alma, mas justo para explicar, em um só entendimento, sentimento, Pai, um coração só com o Senhor, vão reconhecer que Tu és Deus, que Tu és amor, que Tu és santo, que nós somos pecador. Não tem nenhum justo sequer nessa terra, meu amado. Nem no primeiro dia, nem no metade dessa geração, desse tempo, dessa era, nem no final dela. Até no milênio, a Tua palavra diz que vai ter pecador. A Tua palavra diz que no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai seduzir novamente as nações. E vai conseguir juntar um exército incontável para se voltar contra o Monte Santo, onde habita o Senhor. E a Tua palavra diz que eles vão subir até Jerusalém, e ali eles vão querer combater contra Jesus. Mas o Senhor, com o sopro da sua boca, vai acabar com tudo. Dá a entender que não vai ter um só tiro de arma de fogo no céu, porque a Bíblia diz que ali já não vai ter mais arma. Mas o Senhor não vai tolerar mais a guerra nesse planeta depois do milênio. E aí vai vir um julgamento. Mas então, meu Deus, se Satanás vai ser solto
Depois de 1000 anos que tu, amado Jesus, vai estar reinando nessa terra, e ainda assim Satanás vai conseguir reunir corações e rebelar-se contra ti mais uma vez, significa que o pecado ainda vai estar nessa terra no milênio, e ainda vão ter corações que vão se voltar contra ti. E sabe o que eu quero dizer nessa oração com essa coisa? Significa que o homem é caído e não tem nenhum sequer que seja bom. Porque viver no milênio, ser governado pelo próprio Jesus em pessoa, assim como ele desceu nessa terra 2000 anos atrás, ele vai descer agora no milênio, com o corpo glorificado, santo. E a Bíblia diz que o reino vai ser um reino de justiça na terra. As nações vão prosperar, elas vão ser curadas e tudo de bom vai acontecer nessa terra. Essa terra vai ser um jardim, um jardim. E mesmo assim, pessoas vão se voltar, vão se rebelar contra ti. E isso, meu Deus, só nos ensina mais uma coisa, que a pessoa sem Cristo, que o coração que não é inclinado para ti, o coração que não é voltado para ti em espírito e em verdade, ele vai queimar eternamente na ira, no fogo consumidor do inferno, do lago de fogo e enxofre. Por isso, meu Deus, é um privilégio para nós, nesse momento, com os nossos olhos, contemplar o mal, porque na eternidade a gente vai se lembrar do que é uma vida sem Deus, do que é uma vida não sendo conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, o que é um coração obstinado, o que é um coração rebelde, o que é um coração que zomba, um coração ímpio, um coração mau, um coração inclinado para tudo que não presta. Ali a gente vai entender a tua justiça. Ali a gente vai entender, meu amado, por que o Senhor escolheu alguns e outros não. Oh, meu querido e meu santo, se tem uma coisa que eu tenho aprendido todo esse tempo, que o Senhor tem me dado a oportunidade de te conhecer através das Escrituras, é que sim, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito, o Senhor é reto. Não existe uma só palavra na tua Escritura que prove o contrário. Por isso, meu Deus, eu te agradeço nessa manhã e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãozinhos, das irmãzinhas que estão aqui comigo, meu amado, nessa oração. Que o Senhor dê nesses dias, ó, meu amado, força. Se tem alguém que está aqui comigo, que está precisando consertar a sua vida, que o Senhor, então, Pai, invada o coração dessa pessoa com um poder maravilhoso e uma força que só o Senhor pode dar. E essa pessoa, em nome de Jesus, que ela venha se levantar e venha ter força para consertar os seus erros, que venha sair todo o pecado da vida delas e que elas venham estar realmente, completamente colocadas diante do teu altar nessa manhã. Meu Deus, é o Senhor quem faz a obra, Espírito Santo. Nós somos aqui, Pai, nós estamos aqui à disposição, nosso coração deseja o Senhor. Nós te amamos, mas se o Senhor não executa a obra em nós, meu amado, a gente é como saco vazio. A gente é como uma obra morta. Se o Senhor não nos vivifica a nós, se o Senhor não nos enche, Pai, com teu amor, com a tua vida, com teu ser, Pai amado, nós não podemos fazer nada. Se o Senhor não nos impulsiona a ter a força para consertar, nós não podemos consertar sozinhos. Por isso, meu Pai, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus Cristo que eu peço nessa manhã do dia 24, hoje é terça-feira de fevereiro, eu te peço em nome de Jesus, meu querido, meu santo, eterno Deus, assim como o Senhor criou todas as coisas maravilhosas, assim como o Senhor tem poder para controlar todos os seres, todos os astros, toda a natureza, tudo que foi criado por ti, todas as coisas, controla o nosso coração, controla a nossa vida, guia, Senhor, guia-nos, ó meu Pai. Senhor, nós não estamos aqui, Pai amado, como zombadores nesta manhã, nós não estamos aqui como ímpios nesta manhã diante do Senhor, mas nós estamos como pessoas que querem receber de Ti a instrução para a nossa vida. Nós estamos diante do Senhor como pessoas que precisam crescer e precisam entender aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Senhor, eis-nos aqui, o que o Senhor quer, Pai, que nós venhamos a fazer.
Senhor, ilumine, dá discernimento para o teu povo, dá entendimento para o teu povo. Espírito Santo, assim como o Senhor operou na boca dos apóstolos, quando eles eram levados diante dos reis, diante dos poderosos, e ali eles falavam a palavra do Senhor. Ali, como disse Jesus, não vos dovei preocupar com o que dizer, porque naquele momento vos será dado, que o Senhor também nos dê, Pai, a palavra justa. Senhor, eu sei, Pai, que tem muita gente que está aqui comigo, que tem orado, que tem chorado diante do teu altar e tem clamado a ti, peço pela vida dos seus entes queridos, pela vida dos seus parentes, por amigos, por pessoas do trabalho, da escola, meu Pai, pela própria igreja. Tem gente que saiu da sua igreja com o coração partido, mas ainda tem o coração ali no sentido, meu Deus, traz avivamento, traz arrependimento, tira aquela igreja da apostasia, se possível. Meu amado, eu sei que tem gente aqui comigo que realmente tem chorado, jejuado e sofrido diante do Senhor, clamando e intercedendo pela salvação de outros. Por isso, meu amado, traz discernimento para a tua igreja. Traz entendimento, como falar, como se comportar, como orar, meu amado. Nos ensina, Pai amado. Não permita que o senso de frustração abata o nosso ser, abata o nosso coração, mas enche o nosso coração de vida, de força, de fôlego, Pai amado. O Senhor ensinou a igreja a orar. O Senhor disse que nós teríamos que pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor nos diz: pedi vos será dado. O Senhor diz que a gente precisa interceder. Tem aquela passagem que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, meu amado. Sim, meu Deus, tem gente que diz que aquele texto foi interpretado para aquele homem, aquele personagem bíblico, se eu não me engano foi um cobrador de impostos ou alguma coisa do gênero, e ele creu no Senhor Jesus e Jesus foi até a casa dele e a família inteira foi salva. E tem gente que diz que aquilo foi uma coisa ali, foi para aquele caso, mas não significa que todo crente que crê em Jesus, a família vai ser salva, porque ele creu por si mesmo. Porém, meu amado, é na esperança que eu coloco essa palavra. Eu creio no Senhor de todo o meu coração. O Senhor me deu uma mãe, o Senhor me deu um irmão, o Senhor me deu um pai, o Senhor me deu um marido, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu amigos, mas vamos falar de família. E o Senhor permitiu que eu crescesse com essas pessoas, que eu visse o dia a dia dessas pessoas. São pessoas que eu amo e eu falo por mim, mas eu sei que serve para cada um que está aqui me ouvindo. O Senhor permitiu que nós nos apegássemos a essas pessoas. Talvez tem gente aqui que tem um pai ou uma mãe que nos cresceu, nos viu nascer. Meu Deus, hoje eu tô grande, hoje eu sou independente, sei fazer as coisas sozinha, mas um dia eu precisei de alguém que me trocasse a fralda. Um dia eu precisei de alguém que me alimentasse. Um dia eu precisei de alguém que me ensinasse os primeiros passos e me segurava para eu não cair no chão e me machucar porque eu era muito novinha. E essas pessoas, ó meu Deus, o meu Pai e o Senhor já contemplando a tua glória, e foi a coisa mais linda que eu contemplei com os meus olhos. Foi uma das salvações mais maravilhosas que o Senhor me permitiu testemunhar. Mas eu tenho a minha mãe, que ainda está tão perdida. E assim como eu tenho a minha mãe, eu sei que tem irmãos aqui comigo que estão falando a mesma coisa. Tem as suas mães, os seus pais, irmãos, irmãs, filhos que ainda estão perdidos. Mas nós, Senhor, temos uma vida de intimidade contigo. Nós temos uma vida de confiança. Nós chegamos diante do teu altar todo o tempo e falamos: Senhor, Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me ilumina, faz com que eu cresça, faz com que eu faça a tua obra. E nós oramos, ó Deus. Tem gente aqui que ora muito mais do que eu. Tem gente aqui que jejua, que levanta nas madrugadas, que chora, chora, chora diante do Senhor. E a sua casa está perdida. A sua casa está perdida. Não porque nós não temos orado pela nossa casa ou pelos nossos parentes, pelos nossos queridos, mas porque eles ainda não aceitaram, eles ainda não ouviram, a ficha não caiu, a cegueira tomou conta, o pecado, Pai amado, a natureza adâmica ainda prevalece no coração dos nossos entes queridos. Mas eu creio, meu amado, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo. E o Senhor não deixaria aquela esperança escrita ali na Bíblia. Crê no Senhor Jesus e será salva a tua casa, tu e tua casa, se aquilo ali não valesse também para nós. Porque a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso, meu amado, muitas das vezes eu já começo a pensar que muitos parentes daqueles que eu tanto amo, que eu tanto falo de Jesus para eles, eles não querem ouvir. Eles só vão se render conta na grande tribulação.
E eu já pensei sobre isso várias vezes. E ali eles vão entender, a Ana Paula tinha razão e eu nunca dei ouvidos. E ali eles vão consertar a vida com o Senhor e além disso vão começar a pregar. Vão falar do Senhor para os outros, vão espalhar a mensagem, vão testemunhar. Ana Paula me dizia que ela ia ser arrebatada, que ela ia embora. Ah, minha mãe me dizia, meu filho me dizia, meu irmão me dizia. E eu não dava ouvidos. E agora aconteceu, está diante dos meus olhos, eles não estão mais aqui. Aqueles crentes sumiram. Então era verdade. Então eu vou começar a procurar a Bíblia deles. Eu vou começar a ler onde é que está. E eles vão encontrar, meu amado, o nosso material, os nossos materiais de estudos. Eles vão se lembrar das lágrimas, ó Deus, que foram direcionadas a eles. Quantas vezes com lágrimas nós falamos, pai arrepende, mãe arrepende, filho se arrepende. Oh meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. As tuas promessas, ó amado, são para nós também. A tua noiva, ela está sendo purificada, ela está sendo santificada, ela está sendo, Pai, cada dia mais polida. As vestes brancas, Senhor, estão sendo cada dia mais brancas, Senhor. O Senhor está tirando a mancha da tua noiva. Senhor, eu acredito que tem gente nesse mundo que está tão consagrado no teu altar, Pai, nesses dias. Eu sei, Pai amado, pela fé, que se o Senhor voltasse agora, o Senhor teria gente para levar para o céu. Oh, meu Deus, mas o tempo do Senhor, só o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está faltando. O Senhor sabe os detalhes que faltam no meio do teu povo para que se ajunte, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas há aqueles que já estão prontos. O Senhor está enchendo a cada dia mais de sabedoria, de discernimento, de temor, de força, de poder mesmo, o Espírito Santo, para orar, de poder para falar, e tanta glória está sendo derramada no meio da tua igreja. A gente realmente chegou num ponto de sensibilidade extrema. A gente está vivendo a opressão de ver o mal, a opressão de ver a covardia dos homens, o absurdo, Pai, a loucura, Senhor, dos homens pecadores, dos homens ímpios. Oh, Pai amado, eu consagro nessa manhã essa oração no teu altar. Tu conhece a causa de cada um que está aqui comigo, inclusive as minhas. E eu te peço mais uma vez que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, que o Senhor venha perdoar os nossos erros, os nossos pecados, ó meu amado. E que o Senhor venha dar força para que a gente continue caminhando dia após dia diante do Senhor. Que o Senhor nos ilumine com a tua sabedoria, que o Senhor nos encha, Pai, que o Senhor nos encha com teu amor de um modo sobrenatural, que venha transbordar esse óleo que o Senhor tem dado às suas virgens. Eu sei, Pai amado, que a gente com as outras virgens não vai poder dar dos nossos olhos para elas, porque a Bíblia diz ali em Mateus 25, quando as outras 5 virgens insensatas vinham até as virgens prudentes e diziam, dá-nos um pouco do teu óleo. As virgens prudentes diziam às insensatas, vai comprar, porque se eu der vai faltar para mim. E a gente não tem, meu Deus, como compartilhar esse óleo com as outras virgens. Infelizmente, a gente tenta falar com essas pessoas e elas não querem ouvir. Porém, meu amado, o Espírito Santo, o Espírito Santo é único. A presença do Espírito Santo perfuma o ambiente onde nós estamos. O brilho, o calor do Espírito Santo se faz sentir. Por isso, em nome de Jesus, Pai querido e santo, que a nossa vida venha ser esse sal da terra, ainda enquanto Ele está aqui presente. Que nós venhamos ser realmente luz no meio das trevas. Que as pessoas venham a ser atraídas em nossa direção, para querer ouvir do Senhor. Eu sei que é pedir demais, seria lindo demais se pessoas tivessem vindo em nossa direção, me fala mais de Jesus, eu quero aprender de Jesus, eu quero salvar, eu quero. Isso não acontece, é um sonho como quem quer ganhar na loteria nesse mundo. Porém, meu amado, meu querido, que nós venhamos ser como uma flor perfumada, agradável ao tato, agradável ao sentido, agradável aos olhos, que a gente possa atrair, Pai, atrair as pessoas perto da gente, em modo que elas venham a querer entender, em modo que elas venham a querer ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Teu Evangelho, ainda assim nesses dias, venha alcançar corações, Senhor. Eu sei que tem gente sendo salva todo dia, ainda agora tem gente aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas de todo o coração. E é por isso que o Senhor ainda não arrebatou a igreja, porque ainda tem gente que appartene, que faz parte, Deus, da noiva,
que ainda está aceitando, que ainda está se consertando, que ainda está vindo para ti. A barca da nossa salvação celestial ainda está com as comportas abertas. E ainda tem gente entrando. Por isso, meu amado, que o Senhor venha ser conosco de um modo maravilhoso nesses dias. Eu sei que tem irmãozinhos que estão passando por tantos problemas, mas o Senhor é a nossa força. E no momento que a gente mais estiver passando a dificuldade, o Senhor é o nosso livramento, socorro na hora bem presente. E eu tenho certeza que o Senhor não permitirá que ninguém toque na sua noiva. Eu glorifico o teu nome nessa manhã. Eu te agradeço por essa oportunidade única que é orar ao Deus vivo e todo-poderoso. Deus é um privilégio. Se o ser humano soubesse, o ser humano que te conhece soubesse o privilégio que ele tem de orar a ti, de conhecer a ti, de falar contigo, eu acho que se a gente pudesse, a gente sairia pelas ruas soltando foguete, fazendo festa, saltando como Davi saltou quando a arca entrou na cidade santa. Oh, meu amado, tem gente nesse momento orando com todo o coração para um ídolo. Tem gente dedicando a sua vida, de toda a sua alma, para um ídolo. E eles estão com a certeza que está fazendo a coisa certa. O coração está cheio de emoção, mas é tudo uma mentira, é tudo uma ilusão. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o único que deve ser amado, adorado, o único que nós temos que buscar. E é um presente que o Senhor se deu a nós. Esse presente nós não podemos nunca nos esquecermos dele, inclusive lá na eternidade, quando a gente vê o Senhor face a face e glorificar o Senhor. Que o nosso coração venha se lembrar eternamente dessa chance que cada um de nós tivemos de sermos salvos. Que quando a gente estiver no céu e a gente olhar para Jesus, a gente se lembre que nós estamos ali só porque um dia ele desceu nessa terra e derramou seu sangue naquela cruz e pagou pelos nossos pecados. Que a gente venha ter gratidão eterna para contigo, mas já aqui na terra, que essa eternidade já esteja fazendo parte dos nossos corações, dos nossos sentimentos, das nossas considerações, ó meu amado Deus. E que cada um de nós venhamos a ter completa e total consciência disso. É o que eu te peço no nome de Jesus nessa manhã. E assim, meu amado, meu querido e meu santo, eu concluo essa oração. Eu concluo esse momento maravilhoso. Eu concluo, Pai. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu te agradeço que o Senhor continue guiando a cada um de nós nesta semana, neste mês, nesses dias que nos restam. Na sabedoria, na prudência, na humildade, que a gente possa caminhar, galgando, ver face a face o Senhor. Amém, amém e amém. Meus irmãos, Jesus abençoe a cada um de vocês. De todo o coração, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, suprindo a necessidade de cada um. Se você está triste, se você está desesperado, porque eu sei que tem gente desesperada por causa dos problemas, aflito, oprimido, angustiado, que Deus venha suprir nessa manhã o teu coração, com o amor dele, com a força dele, com a joia e com tudo aquilo que ele sabe que precisa nesse dia de hoje suprir o teu coração. Que esse seja o tesouro que nós venhamos a buscar hoje, o tesouro do céu, que ele venha entrar na nossa vida, que ele venha encher os depósitos da nossa alma e que nós possamos receber com toda a fé, com todo amor, essa palavra. Amém? Jesus abençoe a todos.